Salve, salve, galerinha abençoada, a paz de Jesus Cristo. Vamos começar hoje mais um Pode Papo. Isso mesmo, vai aonde você estiver, na sua casa, no escritório, no trabalho, no restaurante, aonde você estiver, chamou, ó, a gente vai até o seu encontro, microfone no peito, ó, e verdade na fala. Sabe por causa do quê? A mente muda antes da vida mudar. Então fique conosco até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta. Olá, boa tarde, que bom ter você aqui conosco. Vamos começar o Pode Papo, com aquele papo bacana. Eu vou nem falar muito, vou deixar a mulher falar porque tem coisa pra caramba. Então vamos lá, fala pra gente, pra galera que vai assistir, quem é você e da onde você veio? Uau, quem sou eu? Eu sou a Shirley Silveira, eu estou treinadora, estou terapeuta, mas eu sou a mãe do Yuri, a mãe do Matheus, a esposa do Ivan. Eu sou alguém que ama acessar o coração das pessoas, as emoções das pessoas. Eu sou essa pessoa, uma ex-professora que acredita que através da mudança de mentalidade a gente muda a nossa realidade, a gente muda a nossa vida. Essa sou eu. Massa, massa. Ela já começou bem, treinadora, né? E assim vai, depois você vai saber mais coisa aí. Fala pra mim assim, teve algum momento que a vida te testou de verdade? Aquele dia que você pensou assim, eu vou desistir, tu lembra? Nossa, Cadu, isso aconteceu muitas vezes, sabe? Eu me lembro de todas as vezes que eu estava diante de um desafio novo, essa vontade ela batia. Ela bate ainda. Todas as vezes que eu estou diante de um desafio novo, dá aquela vontade de desistir e voltar para a fase anterior, que é a fase conhecida, a zona de conforto. Então, a última vez que eu vivi isso, ela nem tem muito tempo, sabe? Eu olhei para tudo que eu estava fazendo, era hora de dar um passo novo e eu pensei, será que eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo? Será que esse é o caminho mesmo? Eu me questionei. Mas quando a gente vai também se questionando, as respostas elas vão vindo porque elas sempre estão aqui dentro. Sim. E aí quando eu entrei nesse questionamento do será que é isso? Será que esse é o caminho? Será que é o que eu devo fazer? A resposta também veio que sim, você só está com medo. É isso mesmo. Dá o próximo passo, vai para o próximo nível, sobe o próximo degrauzinho da escada. E é impressionante como que quando a gente se desafia a fazer isso, esses questionamentos eles somem, eles simplesmente vão embora. É uma forma que a gente encontra de se proteger. Alguns atalhos, né, que a gente vai procurando fazer. É isso. Tipo assim, o que mudou na sua cabeça e que mudou sua vida? O que mudou na minha cabeça e mudou minha vida? Sei que você já passou por essa fase, mas alguma coisa mudou. Cadu, a minha vida mudou muitas vezes. A minha vida mudou, se eu for olhar lá desde o comecinho, a minha vida ela foi tendo mudanças o tempo todo. E aí o que aconteceu? Sempre acontecia alguma coisa, geralmente não era algo muito positivo. As maiores mudanças que eu encontro na minha vida, as maiores viradas de chave, elas não vieram através de um acontecimento positivo. Era dor, era medo, era muitas vezes o sentimento de estar sozinha e não saber o que fazer. E aí eu me reinventava e dizia, bom, agora eu preciso fazer uma coisa nova. E nesse momento, o novo acontece, né? A vida muda, porque você vê que desse jeito que tá aqui não vai dar, tá ruim, então eu preciso fazer algo novo. Isso me levava para o próximo passo. Foi assim que eu me tornei professora, foi assim que eu me tornei esposa, foi assim que eu me tornei mãe, foi assim que eu me tornei terapeuta, foi assim que eu me tornei treinadora, sempre depois de um desconforto no lugar que eu estava, entendendo que é hora de ir para outro lugar agora. E o que assim, qual foi assim, teve alguma coisa que virou essa chave? Você, claro, você acabou de falar por alguns pontos, por algumas razões, né, por algo que você decidiu. Mas sempre tem aquilo que a gente carrega como trunfo, né, como troféu. Cara, que isso aqui fez eu virar. Teve alguma coisa que fez você virar essa chave? Eu acho que o que virou a minha chave de forma mais intensa foi o autoconhecimento. O autoconhecimento virou muito a minha chave. Eu sempre fui alguém muito... eu gostava muito de fazer tudo sozinha. Era muito em
E a insegurança te leva para esse lugar de sozinha eu sei que eu dou conta, sozinha eu sei que eu controlo. E o controle, ele é uma forma de insegurança, né? E eu era muito essa pessoa insegura. Só que quando você é insegura, você tem muita dificuldade para sair do lugar também. Junto a gente vai muito mais rápido, vai muito mais longe, e por não querer caminhar junto, por conta das minhas inseguranças, eu ficava muitas vezes paralisada. E quando eu descobri o autoconhecimento, comecei a entender que era um monte de bloqueio, um monte de trava que tinha aqui, um monte de trauma não olhado e que a gente conta, eu já superei, já passou isso daqui, já foi, e que não tinha passado, não tinha superado, estava só escondidinho em algum lugar aqui. Quando eu olhei para isso, entendi, eu podia ter ido mais longe, eu já poderia ter feito mais, eu já poderia estar fazendo melhor, eu já poderia ter mais resultados. O que está faltando aqui? E aí eu tentei muita coisa, Cadu. Eu achei que o que faltava era investir dinheiro, eu achei que o que faltava era fazer mais esforço, era trabalhar mais. E o autoconhecimento fez entender que o que faltava não era nada disso. O que faltava era olhar para essas dores, para esses traumas, ressignificar mesmo tudo isso, para que eu conseguisse deixar os meus medos, as minhas limitações de lado. E então essa foi a maior virada de chave, foi conhecer quem eu era, saber que eu era medrosa, eu era insegura, eu não queria confiar nas pessoas, não queria dividir o peso. E quando eu vi tudo isso, eu percebi, posso fazer diferente, porque agora sei e decido, tomo a escolha de fazer diferente. Quando eu comecei a dividir os pesos, a abrir espaço para as pessoas chegarem, a me conectar mesmo com pessoas, com novos lugares, novas experiências, me abrir para isso virou uma chave então, sabe? Incrível, né? Hoje, assim, a Shirley, hoje, qual é a sua visão de vida, assim? Tudo que você já passou, claro que a gente sempre olha para uma visão mais ampla, né? Antigamente a gente tinha dificuldade, como você falou, a dificuldade, o medo, né? Tentou sempre nos bloquear, nos paralisar. Sim. Mas quando a gente consegue superar isso, e a gente vê a vida de uma outra forma, né? Como é que você vê a vida hoje em dia e qual recado que você deixaria para quem está tentando virar o jogo também, virar a chave? Qual recado você dá? Hoje eu vejo a vida como um espaço de infinitas possibilidades. Hoje eu não acredito que existe limitação para mim. Eu posso todas as coisas, literalmente naquele que me fortalece. Então não tem limitação. Tudo que eu pensar, tudo que eu sonhar, eu sei que eu posso realizar. E aí, Cadu, tendo consciência disso, eu tenho conseguido de verdade acessar esse lugar. Depois que eu comecei a acreditar que posso, eu tenho conseguido chegar lá. E eu sei que tem muito mais reservado para mim ainda, eu preciso ainda acreditar que posso muito mais, ver muito mais além para chegar. Então, quando você me pergunta qual é a sua visão de futuro, né? Para onde que a Shirley está indo? Eu não sei dizer exatamente qual é esse lugar para onde eu estou indo, mas eu sei que esse lugar, ele tem infinitas possibilidades. Eu posso muitas coisas nesse lugar para onde eu estou indo, sabe? E você me perguntou... Qual recado que você de repente daria para alguém que vai assistir esse vídeo? E assim, poxa, eu estou passando por dificuldade, eu não consigo encontrar a saída, eu não consigo ver o caminho que realmente eu devo seguir. Óbvio que a gente sabe que é Deus que nos direciona, mas quando a gente supera algumas limitações, alguma dificuldade, é um legado que você vai deixar para alguém. Em que sentido? Por exemplo, poxa, se eu sento com o Shirley e vou ouvir o que a Shirley tem para falar, da sua vida, da sua história, para mim vai ser importante, eu vou pegar isso aí e vou tomar como combustível pelo seu exemplo. Então, assim, se mudou na Shirley, pode mudar no Cadu. Então, mas eu queria que você falasse para o público que vai assistir e falar, é sim, se você conseguir fazer desse jeito, você vai ver que a chave vai virar e o jogo também. Tá certo, então eu vou falar aqui. O recado que eu deixo para as pessoas que sentem que estão passando por alguma limitação nesse momento e que querem avançar, que querem ir além, começa pelo autoconhecimento. Começa a entender quem você é. Começa a entender quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça todos os dias, muitas vezes durante o dia, porque é exatamente isso que você está criando. Se nesse momento você está vivendo dificuldades, limitações, você está criando isso aqui na sua mente. E você só vai criar uma realidade nova quando você começar a visualizar uma realidade nova. Então você precisa alimentar a sua mente com aquilo que te dá esperança. E às vezes, para alimentar a mente com aquilo que dá esperança, a gente precisa se dispor a estar em novos lugares, se conectando com novas pessoas.
Então essa é a base da receita. Novos lugares e novas pessoas, porque isso vai te trazer para uma nova mentalidade, vai te fazer criar novas possibilidades. Quando você começa a acreditar, olhar e falar, uau, alguém conseguiu isso daqui, então eu consigo também. Quando você começa a acreditar nisso, a sua mente expande e é simples, Cadu, como as oportunidades aparecem para você e você realiza coisas novas. Não tem limitação, não é só para Shirley, não é só nessa visão de futuro que eu tenho, não tem limitação para nenhum de nós aqui. A limitação está sempre aqui dentro da nossa cabeça. E se você não começa a tirar esses bloqueios, essas limitações, você não vai a lugar nenhum. E o começo de tirar essas travas, o começo de derrubar esses muros é o autoconhecimento. A gente se conta muitas historinhas, né? Ah, pra mim não dá, pra mim é difícil. Mas é que ela tinha isso daqui, olha, eu não tenho. Mas é que ela era professora, eu não sou professora. Mas é que ela tem uma rede de apoio, eu não tenho rede de apoio. E tudo isso são historinhas que vão criando muros e vão nos impedindo de chegar nesse lugar. Quando eu entendo que não tem historinha que possa me paralisar, não tem muro que possa me parar, se eu criar uma estratégia de passar por cima daquele muro, se eu contar uma história diferente, você vai. Então a receita é essa. Esteja em novos lugares, com novas pessoas, para você começar a acreditar que é possível e você vai ver como é possível. Porque eu posso todas as coisas. Todas as coisas, desde que eu acredite nisso. Uau! Ó, eu particularmente, assim, quando eu procurei a Shirley para conversar, né, a gente já fez um podcast, e teve a chave quando virou em mim, e ela falou para mim assim, pô, Cadu, tudo que você já está fazendo dessa chave virou de 1%, você já está no nível elevado. Eu falei, mas 1%? Ela falou, 1%. Então, ela deixou um recado, eu também vou contribuir com o meu recado para você, não desista. Eu costumo dizer que eu e você nascemos para dar certo, independente de qualquer situação, independente de qualquer quadro que você se encontra. E Deus, ele é especialista, ele tem a habilidade de virar a página e reescrever a história. Reescreveu a história da Shirley, reescreveu a minha história, tá certo? Hoje é uma grande profissional, uma grande terapeuta. Depois ela vai deixar aqui a rede social dela, procura, se você tiver com dificuldade, está passando por algum transtorno, algo que você não está conseguindo ver saída, eu vou te indicar a grande profissional que realmente vai cuidar de você, tratar de você, e você vai ver que, ó, 1%, Cadu já está, você imagina 50, hein? Então imagine você 1% voando. Então, Shirley, deixa seu recado para a galera aí nas suas redes sociais, onde te procurar. Você está trabalhando em um consultório, atende online, é tudo seu. Tá certo. Bom, como o Cadu falou, eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas a saírem desse lugar de bloqueio, né, do lugar que elas não querem estar, para ir para um novo ciclo, para viver um novo. Deus, ele é especialista em fazer isso e às vezes a gente precisa de alguém que dê um empurrãozinho, que te conecte, que te faça aproximar dele, porque a nossa limitação em aproximar dele muitas vezes é criada aqui na nossa mente também. Então, eu te ajudo a olhar para sua mentalidade, entender o que é que está te bloqueando aí, para que você comece a pensar diferente. E como o Cadu disse, 1% faz muita diferença. Imagina 50%. Então, eu tô lá no Instagram, no @ShirleySilveiraTreinadora. Lá você consegue me seguir, ver tudo que eu posto. Tem um material gratuito ali que talvez vire chaves para você e 1% pode fazer muita diferença. Mas caso você queira um acompanhamento, lá no link da minha bio tem também os meus contatos. Eu faço atendimentos online, atendimentos presenciais e tenho algumas outras propostas também. E lá você vai encontrar o que faz sentido para você nesse momento. O Cadu falou aqui sobre não desistir e eu quero fortalecer essa frase aqui do Cadu, te dizendo para não desistir. Não desiste porque o sucesso, ele é resultado de alguém que traçou uma rota e não desistiu dela. Mesmo quando ficou difícil, mesmo quando parecia que não ia acontecer, sucesso é isso. É alguém que foi lá, que persistiu em fazer. Assim como o fracasso é alguém que olhou para uma situação e falou, não vai dar para mim, vou parar por aqui. Então, lá no final, lá na frente, o resultado sempre é sucesso quando você persiste. E se você entender que o caminho que você está trilhando, que a rota que você está indo não vai te levar para aquele lugar, também não tenha medo de dizer, não é por aqui, deixa eu recalcular. Deixa eu dar meia volta aqui, deixa eu pegar um caminho diferente. Mas só não desiste de você, não desiste de realizar seus sonhos, não desiste de dar certo.
a gente está aqui para dar certo, né? Claro, com certeza. Então é isso, galerinha. É rápido, o papo é rápido. Acabou, acabou. Que pena. Mas olha só, aonde o papo pode mudar a mente, a gente sempre vai tentar levar a verdade e ser transparente para que você que vai assistir esse vídeo, aonde esse vídeo chegar, que realmente você seja resgatado, se você seja restaurado, que a mão do Senhor Jesus Cristo realmente possa te alcançar de uma maneira graciosa. E eu tenho certeza que daí para cá ou daí para lá, para onde Deus quer levar, Ele vai fazer o diferencial. Eu termino com uma frase muito bacana. Deus ele não muda a rota e nem muda o destino. Ou se Ele mudar a rota, Ele não vai mudar o destino. Ele pode até mudar a rota para você não se perder. Às vezes a gente no meio da turbulência, a gente parece que está perdido, mas Deus já ele aponta e fala, ei, estou aqui, ó. O que eu falei vai se concretizar. Obrigado. Ele faz isso da maneira dele, né, Camila? Tamo junto. Foi um prazer. Episódio. Valeu? Foi um prazer. Um abraço. Deu certo?